A luz azul do celular recortava o rosto de Rafael Almeida como uma lâmina. A sala parecia ter encolhido. O mundo inteiro estava ali, preso numa tela de vidro que repetia, em câmera lenta, um gesto que ele jamais havia imaginado testemunhar. Mariana abrindo um medalhão de prata, pousando-o contra o peito do menino e sussurrando palavras de uma ternura tão íntima que doeu. Você tem o mesmo olhar dele, o mesmo jeitinho bom. A voz dela era um fio, um cochicho que atravessou o tempo. Rafael engoliu em seco. A mão que segurava o telefone tremia. No instante seguinte, a imagem mudou. Um primeiro plano do medalhão. A fotografia pequena dentro dele. O pai de Rafael, Antônio, jovem, com um sorriso largo, abraçado a uma mulher que Rafael nunca vira. A visão fez o chão sumir sob seus pés. Onde esteve sua lembrança dos antepassados até então? Por que aquela foto estava ali, no peito de uma estranha? Durante meses ele vivera à margem da própria casa. Portas trancadas, contratos fechados, olhos atentos à tela do celular. Demitira empregadas por furtos, por vazamentos, por qualquer deslize que parecesse ameaçar sua segurança. As mãos calejadas do dinheiro não sabiam consolar a ferida antiga que a traição infligira. E agora, vendo Mariana dobrar a foto como quem protege um relicário, sentiu algo que nunca quis sentir. Arrependimento antecipado. A gravação avançou. Viu-a colocar o bebê de pé, segurar suas mãozinhas e, como num milagre paciente, soltar-se. Lucas deu passos cambaleantes, 5 passos apenas, até cair nos braços de Mariana, sorrindo como se houvesse descoberto o mundo. Ela o abraçou, chorando de alegria, sussurrando palavras que rasgavam o peito de Rafael. Você conseguiu, meu amor. Que orgulho. A cena era simples. Talvez a mais simples entre todas as riquezas que ele possuía, e ainda assim, mais valiosa que tudo aquilo. Rafael sentiu 2 lágrimas soltas escorrerem. Não eram lágrimas do poder, mas do vazio de quem percebera o que tinha perdido por orgulho e medo. O telefone caiu por um segundo entre os dedos. Ele se levantou sem rumo, andou pelo escritório como um náufrago. Procurou papéis, abriu gavetas com pressa, sentiu-se um invasor, não apenas na vida alheia, mas na sua própria. Sabia que vasculhar a bolsa dela era invasão. Sabia que instalar câmeras escondidas era desatino, mas a desconfiança vira hábito fácil. Quando finalmente encontrou o medalhão na bolsa dela, ao mexer nele com as mãos que até então só haviam apertado a cor dos milionários, sentiu um frio que o atravessou por inteiro. Abriu o relicário, viu a foto e, de repente, uma carta antiga, poucas palavras amareladas, tomou significado. Se um dia puder, ajude a família de Marta. Eles foram leais. A caligrafia dele próprio, a assinatura que dava o tom da culpa. Antônio. A história que vinha sendo gravada sem que ele percebesse deu um nó entre o passado e o presente. Mariana, agora sentada no chão do quarto do bebê, inclinou o corpo como quem se curva diante de um altar invisível. Seus olhos, antes sempre contidos, brilharam. A voz dela, quando veio, era firme, cheia de memórias. Contou rapidinho que a mãe dela, Marta, fora a arrumadeira da casa dos Almeida quando ela era criança. Contou de uma cirurgia, de uma mão amiga que pagou o hospital, de uma promessa feita por Marta antes de morrer. Se eu sobreviver, quero retribuir a bondade daquele homem. E havia outra promessa, mais recente e mais pesada. Helena, a mulher de Rafael, pedira, na hora em que lutava pela vida na mesa de cirurgia, que alguém cuidasse de Lucas se ela não voltasse. Mariana prometera. Promessas, disse ela, não eram ornamentos, eram pontes. Rafael sentiu-se pequeno. Pela primeira vez, viu que suas câmeras haviam filmado mais do que suspeitas. Haviam capturado testemunhos de uma dívida moral que atravessava gerações. Sentou-se na cadeira de couro com a cabeça entre as mãos e a imagem na tela do bebê nos braços de Mariana pareceu dizer-lhe que todo o ouro do mundo não paga um afeto genuíno.
Naquela noite, quando convocou Mariana ao escritório, a atmosfera entre eles estava carregada de algo que ia além do incômodo. Era a expectativa da confissão. Ele a chamou sem formalidades, como um pai que precisa perguntar mais do que acusa. Ela entrou, o sorriso recuado. "Quem é você?" Ele perguntou de forma direta, crua. Ela empalideceu, hesitou. Logo a narrativa saiu como quem despe um fardo. A história de Marta, a dedicação, a carta dobrada guardada como um tesouro, os anos de promessa, a promessa feita a Helena na beira da morte. "Sua mulher me pediu", disse Mariana com voz embargada. "Ela segurou minha mão e pediu: se eu não voltar, cuida do meu bebê." Eu prometi. Rafael sentiu o mundo virar. Lembrou-se de Helena em seus últimos minutos, o rosto pálido, a preocupação com o filho. Pensou nas decisões tomadas à pressa, nos julgamentos feitos com premência. Percebeu que o tempo não volta e que a vigilância que instituíra fora, muitas vezes, uma maneira de controlar o vazio que o dinheiro não preenche. Mariana contou mais. Como voltara àquela rua, anos depois de perder o emprego, segurando o medalhão que sua mãe lhe deixara. Havia um cuidado quase ritual em cada gesto seu. Não veio para se aproveitar. Veio para cumprir duas promessas, a da mãe e a da mulher que lhe pedira cuidado. E a prova estava ali, no medalhão e na foto dentro dele. O silêncio que sucedeu àquela confissão foi denso. Rafael, que havia passado meses em alerta, que desmontara relações com a precisão de um cirurgião, agora se via diante da urgência de reparar. Foi um nó de vergonha, mas também de esperança. Ao amarrar o fio solto das lembranças, reconheceu que a bondade pode atravessar gerações e que a suspeita, quando alimentada sem provas, fere mais do que protege. Ao final da conversa, Rafael pediu desculpas com a sinceridade de quem se dá conta do próprio erro. Mariana ouviu sem pressa. A noite caiu e, pela primeira vez em muito tempo, a casa dos Almeida prestou atenção no que importava. A presença que cura, a promessa que honra, a generosidade que se repete de forma silenciosa. Mas o clímax da noite foi também um chamado. Tinham de reinventar o viver dali em diante. O leitor, ouvinte, espectador está ali, diante da pergunta: quem repara o coração quando ele foi trancado por medo? O resto da história é a resposta. Uma resposta que se constrói em pequenas ações, em pedidos de desculpas que viram compromissos, em passos de bebê que transformam um lar em família. E assim, com a imagem do medalhão, a voz de Mariana e a carta de Antônio servindo de ponte, termina a primeira parte. Não o fim, mas o ponto de partida. A casa respirou fundo. Do outro lado das paredes, o mundo continuou. Mas dentro daquela mansão, algo começava a se consertar. O próximo dia seria a prova, os próximos encontros, a senda de uma reparação que, para dar certo, precisaria ser sincera e duradoura. Quando Mariana chegou pela primeira vez à mansão dos Almeida, uma segunda-feira cinzenta, sentiu o peso de uma história que não era só dela entrando pela porta, junto com seu passo tímido. O lugar era imenso, reformado recentemente, cheio de linhas retas, vidro e mármore, mas vazio de vida. Cada canto tinha um brilho frio, como se a casa esperasse alguém que nunca mais voltaria. E, de certo modo, era isso mesmo. A morte de Helena deixara uma ausência tão grande que até as paredes pareciam carregar luto. Rafael abriu a porta com o semblante cansado de quem dormia pouco e desconfiava de tudo. As rugas ao redor dos olhos, profundas, não eram apenas de fadiga, eram uma mistura de medo, excesso de responsabilidade e lembranças que doíam. Ele não disse bom dia. Trazia na voz uma rigidez que Mariana conhecia bem. A voz de alguém que perdeu a confiança no mundo e agora achava que todo sorriso escondia uma intenção. Comece pela cozinha, disse ele, sem olhar diretamente para ela. Depois a sala. Não mexa nas minhas coisas no escritório. E não pegue o menino sem minha autorização. Mariana assentiu com serenidade. Não era a primeira vez que sentia desconfiança alheia. Crescera assim.
Segurou o pano de prato na mão, como se estivesse segurando a própria coragem. O sorriso que deu ao pequeno Lucas não era forçado, era puro, porque nas crianças ela sempre enxergava o que faltava no mundo. Lucas estava no cercadinho, um quadrado de madeira e brinquedos parados. O menino não sorria, fazia sons curtos, quase soluços. Um bebê de 1 ano e 2 meses que ainda não andava e quase não ria. Talvez porque lhe faltasse algo essencial. Mariana sabia disso intuitivamente. O toque, a rotina, a entrega. Quando chegou perto dele, não tocou, respeitou as regras, mas falou baixinho. Oi, pequeno. Você é o Lucas? Que olhinho esperto, meu Deus. Rafael, no escritório ao lado, ouviu aquilo, e o que sentiu foi estranho. Porque não era invasão, não era atrevimento, era cuidado. Um cuidado que ele já não lembrava como era. Mas apesar disso, o medo falou mais alto. Às escondidas, ele acionou o aplicativo das câmeras no celular. As câmeras recém-instaladas na sala, cozinha, corredores, quarto do bebê, todas escondidas, todas silenciosas, todas apontadas para Mariana. Na imagem, viu ela cantarolar como quem varre tristeza do chão. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. E como se fosse um despertar, Lucas, aquele menino que há semanas quase não emitia risos, abriu um sorriso torto, primeiro tímido, depois inteiro. Bateu palminhas, um som suave de mãos pequenas se encontrou com a música simples. Rafael, por trás da porta do escritório, ficou paralisado. Era uma cena que ele não presenciava desde a morte de Helena, e aquela sensação de algo apertando o peito não era alegria, era medo. Medo de ver o filho se apegando rápido demais. Medo de confiar. Medo de perder novamente. Naquele mesmo dia, quando Mariana entrou no escritório para limpar, algo que ela viu sobre a estante a fez parar. Havia uma foto antiga. Rafael menino, seus pais, Antônio e Dona Lourdes, numa noite de Natal dos anos 90. Ela pegou a foto com extremo cuidado, quase reverência, como se segurasse um pedaço de sua própria história, e murmurou, achando que ninguém a ouvia. Ele tem o mesmo olhar dele, o mesmo jeitinho bom. Rafael congelou quando ouviu isso pelo celular. Dele? Quem? Seu coração acelerou. Por que ela falava assim? Como poderia reconhecer algo tão íntimo daquele retrato? Os dias passaram com Rafael analisando cada gesto dela, e nenhum gesto era suspeito. Nada de roubo, nada de fotos escondidas, nada de comportamento estranho. O contrário acontecia. Mariana limpava com leveza, conversava com Lucas como se ele entendesse cada palavra. Ensinava o menino a bater palma, a dar tchau, a ficar em pé. E Lucas respondia. Respondia com uma alegria que ele nunca mostrara para Rafael. Aos poucos, a casa começou a mudar. O cheiro de café da manhã passou a circular pelos corredores. O som de música infantil passou a ecoar pelo ambiente. E até os móveis, antes duros e frios, pareciam mais acolhedores. Mas, dentro de Rafael, a batalha interna só aumentava. A sensação de que havia algo a mais naqueles laços que Mariana formava com Lucas o atormentava. Era irracional, mas real. Uma semana depois, Rafael viu algo que fez seu estômago endurecer. Mariana encontrou um porta-retratos caído e, ao erguê-lo, sussurrou para Lucas. Seu avô. Ah, meu anjo. Seu avô foi a pessoa mais generosa que eu conheci. Rafael sentiu o mundo parar. Como assim ela conheceu meu pai? A pergunta ficou rodando em sua mente como um eco fora de controle. Foi a partir desse momento que ele perdeu totalmente o foco no trabalho. Passou tardes inteiras assistindo gravações no celular, parando frame por frame como um investigador quebrado. Até que, num final de tarde, encontrou o medalhão na bolsa dela. O medalhão que ele abrira e que expusera a foto que abriu o abismo. Antônio abraçado com uma mulher desconhecida. Numa terça-feira, quando o sol já começava a baixar, ele viu, pela câmera, Mariana colocando Lucas de pé.
Ela segurava suas mãos, firme, mas suave. E então disse: "Vamos, campeão! Você consegue! Solta a mão da Mariana e vem!" Deu 2 passos para trás, abriu os braços e o milagre aconteceu. Lucas deu os seus primeiros 5 passinhos, 5 passos tortos, tropeçando, rindo, estremecendo de alegria, até cair no colo dela. Mariana chorou, chorou como quem vê esperança renascer. Rafael, sozinho no escritório, também chorou. Mas o dele foi um choro profundo, amargo, rasgado. Porque pela primeira vez sentiu que o filho sorria para alguém que não fosse ele. E pior, pela primeira vez sentiu que alguém merecia esse sorriso mais do que ele próprio. Naquela noite, tomou a decisão que mudaria o rumo da história. Iria confrontá-la. Chamou Mariana ao escritório quando Lucas dormiu, e ali estava o homem que por meses alimentou a desconfiança e o medo. E ali estava a mulher que carregava 2 promessas, a da mãe e a de Helena. Ele respirou fundo. Os 2 mundos, o da desconfiança e o da verdade, estavam prestes a colidir, e o impacto mudaria tudo. Mariana entrou no escritório devagar, segurando o avental entre os dedos, como quem pressente que o ar ficou mais pesado. Rafael estava de costas para a porta, olhando a janela como se buscasse ali uma coragem que não possuía. Quando finalmente se virou, Mariana viu em seus olhos algo que nunca tinha visto. Medo. Não dela, mas do que ele próprio poderia descobrir. "Senta", ele disse, e a voz, apesar de firme, tinha uma rachadura. Mariana sentou com o corpo encolhido, como quem se prepara para uma tempestade. "Eu vou ser direto. Quem é você?" perguntou Rafael. Ela respirou fundo, surpresa com a dureza da pergunta. "Como assim, senhor? Você fala do meu pai como se tivesse conhecido ele. Você tem um medalhão com a foto dele dentro e fala para o meu filho do avô como se você fizesse parte da minha família." Ele passou a mão no cabelo, nervoso. "Então eu vou perguntar de novo, e você vai ser honesta comigo. Quem é você?" Mariana ficou branca, e pela primeira vez desde que chegara àquela casa, sentiu medo. Medo não por si, mas porque ali havia um segredo que carregava há anos, e havia também uma promessa que não sabia se ele estava preparado para ouvir. Os olhos encheram d'água quando respondeu: "O Senhor mexeu nas minhas coisas. É minha casa", ele rebateu seco. "E as câmeras, o Senhor me gravou. Também é minha casa." Silêncio. Um silêncio que doía. Mariana enxugou as lágrimas rapidamente, como quem está acostumada a não demonstrar fraqueza diante de patrões. Depois, respirou fundo, e pela primeira vez o chamou pelo nome. "Rafael, eu não vim aqui para te enganar." Aquela frase simples atingiu Rafael com a força de algo que ele não sabia mais receber. Sinceridade. Ele afrouxou o maxilar, como se aquilo quebrasse uma barreira invisível. "Então me diz", insistiu, "por que você veio?" Mariana olhou para a janela, para o jardim escuro, e começou. "Minha mãe se chamava Marta Santos. Ela trabalhou aqui, nessa casa, quando o senhor ainda era criança." Rafael arregalou os olhos, lembrou-se, como uma foto antiga voltando ao foco, da mulher baixinha que vivia de cabeça baixa, limpando o chão enquanto sorria pouco, mas sempre com ternura. Mariana continuou. "Eu tinha uns 8 ou 9 anos quando ela trabalhou para seus pais. A gente não tinha nada. Nada, Rafael. Depois que meu pai morreu num acidente, minha mãe ficou com 3 filhos, sem emprego, sem apoio. E essa casa foi nossa salvação." Ela engoliu seco e continuou, mesmo com a voz falhando. "Seu pai, o senhor Antônio, ele foi diferente de todos os patrões. Perguntava se minha mãe tinha almoçado, se a gente precisava de alguma coisa. Dava cesta de Natal. E quando minha mãe passou mal aqui, ele pagou tudo. Hospital, exames, cirurgia. Ele salvou a vida dela." Mariana colocou a mão no peito. "Salvou a minha também." Mariana retirou o medalhão do pescoço, abriu e entregou a Rafael. "Isso aqui ele deu para ela antes da cirurgia.
Disse que queria que minha mãe lembrasse que ainda existia gente boa no mundo. Minha mãe guardou até morrer, 3 anos atrás. Rafael abriu o relicário com cuidado, como quem reverencia algo sagrado. Lá dentro estava a foto, seu pai e Marta, abraçados de forma respeitosa e afetuosa. A prova viva de uma história que não lhe fora contada. Antes de morrer, continuou Mariana, minha mãe me fez prometer uma coisa, que, se um dia eu pudesse, eu retribuiria a bondade dele. Porque bondade assim a gente não paga com dinheiro, paga com vida. Rafael estava completamente mudo. Mas meu pai morreu, ele murmurou. Faz 4 anos. Eu sei, disse Mariana, e é por isso que não pude agradecer a ele. Então prometi que se algum dia aparecesse uma chance, eu faria por você ou por sua família. Nem que fosse cuidar de alguém, nem que fosse limpar essa casa com o melhor que eu tivesse. Ela respirou fundo. O pior ainda estava por vir. 1 ano atrás, disse, eu trabalhava como auxiliar de enfermagem numa clínica em Moema, quando sua esposa, Helena, foi internada. Rafael fechou os olhos com força. Seu coração acelerou. Eu estava no plantão, continuou Mariana com a voz embargada. Ela estava muito mal, hemorragia grave. Antes de ser levada para a cirurgia, ela segurou minha mão e me disse, se eu não voltar, alguém precisa cuidar do meu bebê. Eu nunca esqueci isso. Nunca. Rafael levou as mãos ao rosto. Sua respiração era um soluço contido. Quando eu vi o prontuário dela, Mariana disse, vi o sobrenome, Almeida. Eu perguntei se ela era parente do Sr. Antônio. Ela disse que era casada com o filho dele. Eu entendi. Entendi que aquilo era um sinal, um chamado. Agora, com lágrimas correndo, Mariana concluiu. Ela não voltou. Faleceu na mesa de cirurgia e eu fiquei meses pensando se devia te procurar. Mas eu tinha medo. Medo de você achar que eu estava atrás de dinheiro ou de me chamar de louca. Quando perdi o emprego na clínica e vi o anúncio dessa vaga, reconheci o endereço. Pensei, é agora. Ou nunca. Mariana enxugou o rosto tentando se recompor. Eu vim cumprir 2 promessas. A que fiz para minha mãe e a que fiz para Helena. Rafael passou longos segundos em silêncio. Depois se levantou, abriu o cofre atrás do escritório e tirou uma caixa antiga. Dentro dela havia cartas do pai. Procurou até encontrar uma que nunca havia lido. A carta dizia, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. Quero que cuide da família da Marta, nossa arrumadeira. Eles foram leais. Se um dia precisarem de algo, ajude. É o mínimo que podemos fazer por quem nos deu tanto. Assinada, seu pai, Antônio. Mariana caiu em lágrimas. Rafael sentiu seu peito se desfazer. A arrogância, a desconfiança, o medo, tudo desabou. Eu sou um idiota, ele disse, a voz quebrada. Mariana, eu te tratei como criminosa, te vigiei, vasculhei suas coisas, julguei você, sem saber de nada. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Mariana respirou, enxugou as lágrimas. Você só estava protegendo quem ama. Não tem nada para perdoar. Mas havia, e Rafael sabia. Naquele instante, uma nova história começou a nascer. Uma história que não era de emprego, nem de patrão e funcionária. Era de dívida moral, de laços invisíveis, de promessas que atravessam o tempo. E então veio o que mudaria tudo. No dia seguinte, Rafael retirou todas as câmeras da casa e decidiu que faria mais do que reparar. Decidiu honrar verdadeiramente o que seu pai e Helena haviam deixado como legado. Na manhã seguinte ao desabafo, a casa amanheceu diferente. Não era possível explicar em palavras, mas havia algo no ar, como se as paredes, aliviadas, respirassem após anos de tensão. Rafael levantou mais cedo que de costume, abriu todas as cortinas e deixou a luz entrar, expulsando sombras que ele mesmo colocara ali. Chamou Mariana ao escritório. Ela entrou ainda desconfiada, como se estivesse pronta para arrumar a casa, não para conversas difíceis. Rafael apontou para a caixa de ferramentas sobre a mesa. As câmeras,
Quero que veja. Ela franziu a testa. Rafael abriu a caixa. Dentro havia todas as câmeras escondidas, desmontadas, enroladas em fios como se fossem serpentes mortas. Nunca mais, disse ele. Nunca mais vou te vigiar. Você não merece isso. Ninguém merece. Mariana colocou a mão sobre a boca, surpresa. A confiança, tão rara para ela, tão rara para ele, começava a nascer numa lente que não filmava mais nada, apenas olhares sinceros. Rafael respirou fundo. Eu também quero honrar a promessa do meu pai. Mas não só isso, quero honrar as promessas da sua mãe e da Helena. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela permaneceu firme. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero que você fique aqui, disse Rafael com voz firme. Não como empregada, mas como parte da família, como alguém que tem lugar nessa casa. Lucas precisa de você, e eu também. Mariana ficou paralisada. Não se mexeu, não piscou. Apenas sentiu o coração bater forte como há muito tempo não batia. Eu vou quintuplicar o seu salário, completou Rafael. Você terá um quarto decente, plano de saúde, cartão da empresa. Mas o mais importante, quero que seja a tia do Lucas. Alguém que ele possa contar para a vida inteira. Mariana riu e chorou ao mesmo tempo. Rafael, eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Eu aceito. 6 meses depois, a mansão dos Almeida finalmente tem vida. A casa que antes era silenciosa, fria e cheia de medo, agora tinha som. Tinha música. Tinha cheiro de comida caseira e risada de criança. Lucas, agora com quase 2 anos, corria pela sala com passos rápidos e desengonçados, chamando: Tia, Mari, tia! Mariana, que antes limpava o chão e engolia o próprio orgulho, agora caminhava com leveza, sem carregar o peso da subserviência. A relação era diferente, era verdadeira, era humana. E Rafael finalmente descobrira algo que dinheiro nenhum compra. Ele passou a trabalhar menos, chegar mais cedo, deixar o celular longe e viver mais perto do filho. Aprendeu a dar banho sem alagar o banheiro, quase sempre. Aprendeu a fazer aviãozinho com colher de papinha. E, principalmente, aprendeu a rir, um verbo que ele tinha esquecido. Às vezes, Rafael assistia de longe como Lucas corria para Mariana quando caía, como ela sabia o que fazer, como tinha paciência e cuidado. E isso, em vez de doer, passou a confortar. Ele percebeu que amor não tem hierarquia, que vínculo não se força, se constrói. O medalhão, de segredo a tesouro da família. O relicário de prata, aquele mesmo medalhão que causou desconfiança, agora estava emoldurado na parede da sala, junto à foto de Antônio, de Marta e de Helena, formando uma espécie de altar da história não contada. Rafael fez questão de deixá-lo ali para que todos soubessem que bondade atravessa o tempo, que promessas feitas com o coração nunca se perdem, que os laços verdadeiros não se desfazem. E os vizinhos, e a sociedade, e as línguas venenosas. Sim, houve comentários, sempre há. Mas Rafael não se encolheu mais. Não era mais o homem desconfiado, trancado, paranoico. Agora era alguém que sabia que a vida é maior do que boatos. Quem sabe a verdade vive em paz, e quem não sabe, que continue a falar sozinho. Mariana seguiu firme. Não precisava provar nada a ninguém. Lucas crescia cercado de amor, e isso era a única coisa que importava. O final, que não é final. Numa tarde de domingo, enquanto Lucas dormia e a casa estava silenciosa, Rafael e Mariana ficaram sentados na varanda, tomando café e observando o jardim. Rafael disse quase num sussurro: Sabe, eu nunca pensei que alguém que entrou aqui para trabalhar salvaria a minha vida. Mariana sorriu, com aquele sorriso simples que carregava memórias de dor e vitória. Eu também nunca pensei que voltaria para essa casa, para começar de novo. Ele olhou para ela com gratidão sincera.
A promessa da sua mãe, a promessa da Helena. Você cumpriu todas. Mariana olhou o medalhão pendurado na parede pelo vidro da sala e respondeu: promessas atravessam gerações, Rafael. E quando são de verdade, elas sempre encontram o caminho. Os dois ficaram em silêncio, contemplando o jardim. Não era amor romântico, não era dívida, não era obrigação. Era uma família, reconstruída, remendada, mas real. E às vezes, as famílias mais fortes são justamente aquelas que nascem de dores antigas, de promessas que cruzam o tempo e de encontros que parecem destino. Encerramento da história. Rafael finalmente aprendeu. Ser bilionário não significa nada se você não puder confiar em alguém. Mariana entendeu que promessas não morrem com quem partiu. Elas seguem vivas em cada escolha. E Lucas cresceu rodeado por duas memórias que o guiaram: a bondade do avô Antônio, a bravura da mãe Helena, e o amor incondicional da sua tia por promessa e por coração, Mariana, porque ainda existe gente boa no mundo, e às vezes ela chega disfarçada de empregada, carregando um medalhão e duas promessas capazes de mudar uma vida inteira.